Bom dia, Espírito Santo. E para você que está sintonizado aí na nossa programação, você está pela 94 FM, programa Bom Dia, Espírito Santo. Bom dia para você que está no sítio, na chácara, nas fazendas, mas é este momento da palavra de Deus. Eu quero que você fique aí ligadinho para você ser abençoado através da palavra de Deus. Você que está aí podendo ouvir, coloque aí o seu rádio bem perto, aumente aí o volume, né? Põe naquela caixa lá que aumenta mais, né, para você ouvir. De repente tem um barulho perto de você aí, você não ouve direito, que o Senhor venha falar no seu coração. Eu quero ler aqui a palavra do Senhor no livro de Hebreus, no capítulo 12. Lá no livro de Hebreus, tá na sua Bíblia aí, no capítulo 12, bem aí pertinho do finalzinho da Bíblia, Hebreus, tá? Capítulo 12, aqui no versículo, vamos ver qual é o versículo que eu escolhi aqui, versículo 6, tá? Nós vamos ler no versículo 6, o que o Senhor vem falar conosco hoje. Aliás, que eu vou ler aqui mais dias, né? Mais versículos. Versículo 5 eu vou ler, tá? Vou adiantar aqui um pouquinho. Versículo 5, são 11 horas e 14 minutos agora. E já vos esquecesse da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando ele por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Veja assim. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filho. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Veja, meu irmão, veja aqui o puxão de orelha que Deus dá. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos. Você já imaginou, irmão? Bastardo, o que é bastardo? Que não tem pai. O seu pai é outro, não é o pai, né? Então, bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir e nos reverenciarmos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, né? Pai, quer dizer, se nós obedecemos os nossos pais terrenos, muito mais obedeceremos a Deus. Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhe parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção, ao presente, não parece ser de bom gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça e nos exercitados por ela. Veja, meu querido irmão, o Senhor está dizendo, você é filho ou você é bastardo? Porque aquele que é filho verdadeiro aceita a correção, tá? Mas aquele que não é filho, ele não vai aceitar. Ele fica bravo, ele fica nervoso, ele fica irritado, ele quer pegar na garganta. Por quê? Porque ele não é filho, irmão. Entenda isso. Vocês lembram que no começo eu estava lendo aqui, eu estava falando. Aquele que é de Deus escuta a palavra de Deus? Por quê? Porque ele escuta, porque ele é filho. Às vezes ele está no caminho errado. Às vezes ele está no caminho que não é o caminho de Deus, mas ele é filho. E quando ele escuta o pai falar, puxar a orelha, ele obedece, ele escuta seu pai e volta. Mas aquele que acha ruim, aquele que diz, não, desliga esse rádio, eu não quero ouvir, eu estou enjoado, eu isso, aquilo, é porque ele não é filho, ele é bastardo, irmão. É muito fácil de você conhecer quem é filho e quem não é. Tá entendendo aí?
É sério o negócio. É séria a palavra. Então, aqui no João 14, 21a, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. Tá entendendo? Então, aqueles que retêm os mandamentos de Deus, né? E a eles obedece, esse realmente é o que ama Deus, tá? Existirá no mundo um pai ou uma mãe que realmente ame seu filho? Eu pergunto nessa manhã, você ama seu filho? Você ama sua filha, mãe? Né? Mas jamais o repreende quando ele faz algo errado? Por exemplo, o pai tem um filho, ou a mãe tem um filho, o seu filho faz coisa errada. Ele fica bravo, ele quer quebrar as coisas, ele faz aquela, fica esperneando, aí você acha bonito, aí você acha engraçado porque ele é pequeno, é assim que você faz? Ou você repreende, ou você chama ele no cantão e fala assim, não, meu filho, isso tá errado, não é para fazer isso. Ou você repreende. Depende, porque hoje em dia os pais não têm mais autoridade com seus filhos estão mandando dentro de casa. É seus filhos que estão dando ordem de casa porque o pai não tem mais autoridade. Porque inventaram uma lei aí que não pode mais repreender o filho, irmão? A Bíblia Sagrada continua a mesma. Sabe o que ela diz em Provérbios? Ai daquele que retém a vara no seu filho. Não é para você espancar, não é para você matar, não, irmão. Para você ensinar teu filho. A Bíblia diz, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, porque depois que crescer, ele se desviar, ele voltará, porque ele sabe que o pai e a mãe lhe ensinou o caminho certo. Ensine seu filho a ser uma criança de bem, uma criança que obedece, uma criança com limites, porque as crianças de hoje não têm limite. O pai e a mãe pegam um celular e já dá na mão do filho para que ele fique quieto. E você sabe que as crianças hoje estão muito irritadas e nervosas, porque há demônios e espírito que perturbam as suas crianças. Em vez de você pegar essas crianças, levar para a igreja, pedir ao pastor, unja minha criança, unja, peça ao seu pastor, irmão, vá na sua igreja, vai lá e fala, pastor, eu quero que você ore para o meu filho, quero que eu ore para a minha criança, eu quero que o senhor unja com óleo. Ai, pastor, na minha igreja não tem óleo. Eu falo, irmão, o que você está fazendo aí ainda? Me desculpe eu falar aqui, tá? Porque a Bíblia fala que nós temos que ungir as pessoas com óleo. Né? Você está doente, você está com problema, vá na igreja, peça ao pastor, né? Peça ao presbítero e unja com óleo. Se cometeu algum pecado, será perdoado, irmão. Isso é Bíblia, palavra. Ah, mas na minha igreja não faz isso. O que você está fazendo aí, então? Você está perdendo seu tempo, meu. Tá? Me desculpe eu falar, porque eu sou muito franca aqui, não. Eu tenho que falar o que está na Bíblia. Mas tem muitas pessoas que não seguem o que está na Bíblia, eu não posso fazer nada. Mas o que eu tenho que pregar, eu prego, tá? Ache ruim ou não, queira ouvir ou não queira, mas a palavra tem que ser falada e pregada aqui, tá? Então, você é capaz de disciplinar seu filho ou você deixa fazer o que ele quer? Porque Deus, ele nos disciplina. Ou se nós lemos aqui na Bíblia, se você está sem disciplina, olha aqui, né? Se você está sem correção, Deus, se suportais a correção, Deus trata como filho, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, o qual todos são feitos participantes, sois então bastardos. Que o pai que ama seu filho disciplina, e o filho que ama seu pai obedece. É a palavra de Deus que está dizendo. É provável, pais, que nunca disciplinam seus filhos quando estes erram e não ama de verdade. E esse tipo de educação faz mal aos filhos. Pais e mães conscientes de suas responsabilidades procuram a maneira e a hora certa de repreender e dizer não. Eu fico injuriada que muitas vezes, muitos pais, no meio da rua, é que eles vão disciplinar seus filhos. Né? A Bíblia está falando que tem hora, tem momento e procura a hora certa para disciplinar. Não é no meio da rua que você vai bater no seu filho. Não é?
Você tem que chegar em casa. Eu costumava, quando o menino fazia arte, né? Quando eu saía, quando o menino fazia arte. Sabe aquela arte que deixa as mães, às vezes, até meio constrangida? Aí eu falava, olhar para ele assim e falava assim, olha, lá em casa nós vamos conversar. Mas quando eu chegar em casa, irmão, eu não esquecia, não. Tem pais que esquecem, deixa para lá, né? O filho, no outro dia, ele vai fazer a mesma coisa. Chegava em casa, a primeira coisa que eu, vamos lá pro quarto. Não, mãe, eu não vou fazer mais aquilo. Não. Você tem que saber que eu prometi para você que quando eu ia chegar em casa, eu ia conversar. Falei? Sim, falei. Então, meu filho. Aí o menino já ia chorando, né? Porque sabia que o negócio ia apertar pro lado dele. E ali eu ficava, irmão. Para você ter uma ideia, eu ficava 1 hora conversando. Conversando, não é gritando não, viu, pais? Não é gritando, não é espancando, é conversando. Ó, meu filho, você fez isso, isso. Aí eu ia lembrando, não só daquele dia, porque eu já ia lembrando de dias atrás, de meses atrás que aconteceu, as artes, tudo. Aí eu ia lembrando tudo que estava escrito ali. Ó, você naquele dia fez isso, naquele dia você fez aquilo, tal, e agora transbordou o cálice da mãe. Transbordou o cálice da mãe agora, pois agora nós vamos acertar as contas. Aí o menino começava a chorar, chorar. Falei, ó, se você chorar, se você ficar chorando muito aí, eu ia dar pelo menos umas 5, daquelas varinhas de marmelo, sabe? Eu ia dar 5 varadas em você. Pois agora eu vou aumentar mais 3, porque você está chorando. Irmão, desse jeito, a minha chorando, irmão. Ela desse jeito, e é desse jeito que tem que ensinar seus filhos. Se você quiser homens honrados, se quiser que eles sejam homens honrados, que eles sejam pais de filhos e também eduquem seus filhos. Tá bom? Então, o menino ia chorando, e ali eu ia conversando, não tinha batido ainda não, mas já estava chorando, porque sabia que ia apanhar. E depois, irmão, o menino virava uma cera, ficar quietinho. Aí demorava muito tempo, aí demorava uns 6, 7 meses, ele aprontava de novo. Aí eu já ia. Sempre foi assim. Então, filho, irmão, você tem que saber exemplar, você tem que saber ensinar. Mães, vós, as vós também. As vós, quando nascem os netos, vai para casa dela, deixa os filhos virar a casa. Vó, você está errada. Vó, ensina teu filho. Já ensinou o filho seu, porque agora não ensina o neto? Eu tenho agora um bisneto, né? E esse bisneto que eu tenho é um menino maravilhoso, um menino bonzinho, né? Talvez nem precise, nem... Tem criança que não precisa nem você repreender, só de você olhar, ele já entende. Criança entende. São meninos obedientes, mas isso tá raro hoje em dia, né, irmão? Muito raro. Então, é assim que nós temos que fazer. O nosso Deus faz assim conosco. Ou você acha que ele deixa para lá? Não deixa, não. Então, o que a Bíblia nos ensina? Pais e mães conscientes de suas responsabilidades procuram maneira e a hora correta de repreender e dizer não. Por isso, o livro aqui de Provérbios, ele constata com muita razão. Odeia seu filho quem o poupa da vara, mas quem o ama castiga, diz a Bíblia. Provérbios 13, 24. Pode ler aí na sua Bíblia. Quem ama seu filho castiga com a vara. Na leitura bíblica, em Hebreus aqui, fala de como Deus age no papel de pai. E muitas pessoas acham que ele é bravo, né? Muitas pessoas acham que Deus é bravo, né? E por isso castiga o ser humano com ódio e dureza. Mas fica claro que ele age assim por amor. Para que você abandone o erro. É por amor que Deus faz isso. Para você abandonar o erro e procurar o caminho do bem. Acontece que o processo de aprendizagem necessita de correção. E às vezes uma repreensão leve é suficiente. Logo a criança ouve, a pessoa vê, a repreensão, né? Você conversa seriamente, aquele menino ou aquela menina já ouve, mas tem criança que tem que ser a vara, porque senão eles não obedecem. Né? E às vezes precisa de um castigo mais duro, falar sim o tempo todo não educa ninguém, irmão. Por isso dizer não também é um ato de amor. Né? Dizer não é um ato de amor. Se alguém nos ame de verdade, alguém que nos ame de verdade e puxar nossas orelhas, quando necessário, nós nos perdemos, né?
Se não puxar as orelhas, nós nos perdemos. Deus educa seus filhos por diversos meios, mas talvez o mais frequente e acessível seja a Bíblia. A Bíblia fala assim, ó, toda a escritura, lá em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que todo homem de Deus seja capacitado, tenha capacidade, pleno preparo, para realizar toda boa obra, 2 Timóteo 3,16, 17. Ler a palavra de Deus nem sempre é agradável, irmão, não é? Pois aponta nossos erros, sem rodeios. Porque Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, né? Por outro lado, ser alvo dessa disciplina prova que Deus nos considera seus filhos. Infelizmente, quem ignora, despreza ou até rebela contra essa correção e deixa de aprender lições valiosas. Que tenhamos coragem de ler a Bíblia e aprender dela tudo o que ela tem para nos ensinar, para pensarmos, falarmos, agirmos a cada vez mais da maneira que agrada a Deus, em obediência por amor a Ele. O pai disciplina, né? O pai disciplina porque ama seus filhos, e este aprende a obedecer porque ama o pai. Deixa eu ver a hora, 11h29. Rapidamente aqui, eu vou contar para você uma história de um filho. Esse filho, irmão, foi muito rebelde. Um filho e a sua mãe. É um testemunho que se tornou um testemunho. Testemunho não, eu quero dizer que isso é um testemunho, não é um testemunho, né? Então, um filho que foi muito rebelde para a mãe. E a mãe nunca repreendeu esse filho. Entendeu? A mãe nunca repreendeu esse filho, a mãe nunca... Eu conheço várias histórias, né? Vários casos que eu conheço nesse tempo todo que a gente prega o evangelho. Já vimos muitas coisas acontecerem. Muitos filhos morrerem porque não foram educados, não foram ensinados pelos pais. Os pais negligenciaram a disciplina dos seus filhos, não é? Então, esse filho já na cadeia, ele pedia a presença da sua mãe. Antes, ele mandou uma carta para sua mãe, dizendo, mãe, estou aqui sofrendo, mãe, nessa cadeia. Estou aqui muito triste. Estou aqui angustiado dentro dessa cadeia. Mãe. Mas eu vou dizer para a senhora que a senhora devia ter me disciplinado. Se a senhora tivesse me disciplinado desde o primeiro dia que eu peguei aquele objeto de uma pessoa, se eu tivesse chegado em casa, a senhora tivesse me dado um couro, se a senhora tivesse me dado umas cintadas, quem sabe, mãe, hoje, isso é um relato de um filho, irmão, eu não estaria nessa cadeia. Irmão, ele escreveu assim uma folha, daquelas folhas grandes, né, de cadernos, e escreveu, trazem à frente, tudo aquilo que ele tinha feito, e falando para a mãe, que a mãe não disse nada, a mãe não disciplinou, a mãe não chamou a atenção dele, ele só foi aprofundando no crime, e até que hoje ele estava na cadeia com muitos anos para cumprir a pena. E ele queria muito a mãe dele lá na cadeia. Ele estava chamando a mãe dele para ir na cadeia, porque ele queria dizer isso pessoalmente para ela, já que ela não deu nenhuma resposta. Está entendendo, irmão? Quantas mães estão aí chorando, sofrendo por causa do seu filho? Nem todas não disciplinaram. Eu acredito que uma boa parte dessas mães chamaram a atenção dos seus filhos, conversaram com eles, mas a outra boa parte não, negligenciaram. Largaram seus filhos de qualquer jeito na rua. Qualquer um, andando com qualquer um, teve envolvimento no mundo das drogas, dos vícios, e você foi largando e deixando. E aí, esse filho chamava a sua mãe para pedir que ela fosse na cadeia.
Não sei se ela foi na cadeia, porque eu não tive relato disso. Mas veja a tristeza desse filho, que ele estava arrependido ali dentro da cadeia, porque a mãe não disciplinou. E não disciplinou. E a outra história triste são de pessoas que eu conheço, né? Que tinha um menino com apenas 8 anos de idade. E esse menino chegou em casa com um galo debaixo do braço. E aí o pai do menino perguntou: meu filho, aonde você achou esse galo? Ah, pai, alguém me deu, eu troquei. Aí o pai chegou para a mãe e falou assim: ó, mãe, isso não está certo. Manda esse menino, não era filho dele, era enteado. E o pai, esse padrasto, não tinha direito de repreender a sua mãe. A mãe não aceitava que o padrasto repreendesse o filho. O padrasto chegou para o filho, falou para o enteado, falou: meu filho, devolva esse galo, vá levar esse galo, eu quero onde é que é. Aí a mãe já achou ruim, né? Falou: não, quem manda no meu filho sou eu. Olha aí, meu irmão, olha o erro, olha aí o erro. Quem manda no meu filho sou eu. É eu que mando. Deixa esse menino. Ele tá falando a verdade. Ele ganhou mesmo esse galo. Aí aquele padrasto, pouco tempo depois, ele saiu de dentro daquela casa, não aguentou mais, porque era uma pessoa que gostava de fazer a coisa certa, porém, a mulher não fazia. Parece que concordava, né, com o erro. E aí logo abandonou aquela casa, foi embora, e ficou somente a mulher e esse menino. Irmãos, a coisa foi ficando cada vez mais feia. De repente não era um galo mais, irmão. De repente era um aparelho, de repente era uma televisão que chegava, e a mãe aceitando aquilo, irmão. Em vez de pegar o menino, levar ele para o quarto, conversar, não, vamos lá ver onde é que você achou essa televisão. Vamos lá ver onde é que você achou esse celular. Naquela época não tinha celular, né? Naquela época não tinha. Vamos lá ver onde é que você achou esse aparelho de som, ou essa televisão. Não, deixava assim. Irmão, o final da história foi muito triste. Muito triste. Uma mãe ter que enterrar o seu filho. Esse menino, com 17, 18 anos, levaram ele para o matagal, mataram ele aporretada, apaulada. Mataram ele sem dó, por causa disso. E a mãe, desesperada, e a mãe, sem saber o que fazer, gritava na rua, gritava para todo mundo, para todos os que estavam ali, porque onde que ela morava tinha muita gente que traficava e que fazia muita coisa errada. Era cheio de pessoas ali. E ela desafiou todos os bandidos. E os bandidos falaram para ela assim: olha, agora é seu filho, e depois vai ser você também. Querido irmão, querida irmã, ela teve que enterrar esse menino. Ela teve que enterrar um menino jovem, 17 anos de idade. E isso aqui é um testemunho. Nem sempre a gente tem um testemunho, né? Mais testemunho que a gente vê. Por causa que as pessoas não obedecem, porque pais irresponsáveis que deixam seus filhos na mão de babás, muitas vezes as babás, elas não têm o amor que você, mãe, tem pelo seu filho. Deixa seus filhos na creche, até hoje a gente fica pensando, tem muitas mães que precisam trabalhar, precisa de estar levando seus filhos na creche, mas não deixe de observar suas crianças, não deixe de observar o que eles estão vendo, o que eles estão fazendo, as atitudes, alguma coisa diferente que ele trouxe para dentro de casa, e você aceitar. Você tem que saber de onde veio aquilo. Você tem que perguntar onde veio. Ir lá na casa da pessoa, falar: fulano, você deu mesmo esse lápis pro meu filho? Nem que seja um lápis e uma borracha, irmão. Chegou diferente na sua casa? Você que é mãe, que tem criança de 3 anos, 4 anos, criança pequena e até maior. Chegou uma coisa diferente na sua casa, você tem que perguntar de onde veio isso. Ah, fulano deu e você acredita? Vamos lá ver mesmo se fulano deu ou não. Porque desde já você tem que cortar o mal pela raiz, porque depois que crescer não adianta mais, irmão.
Querer bater, querer espancar, não adianta. A Bíblia diz que nós temos que cuidar e criar os nossos filhos, como diz a Bíblia, desde novinho. Aliás, desde que você está grávida. A mãe está grávida, descobriu que está grávida, ela já tem que santificar aquela criança e abençoar aquela criança, repreender toda a maldição que talvez venha sobre aquela criança e santificar teu filho desde o ventre. E quando nascer, cuida do seu filho. Zele por ele, porque Deus colocou ele nas suas mãos para você cuidar, zelar dessa criança. Para que cresça e seja um homem de bem, que sejam pais de bem. É isso, meu irmão, que Deus está dizendo aqui. Que precisa ter disciplina, precisa. Nossa vida com Deus precisa ser disciplinada. Nós não podemos fazer a coisa segundo nós queremos ou achamos que tem que ser. Eu tenho que fazer segundo Deus quer que eu faça e não o que eu acho que eu deixei de achar. E as pessoas hoje estão fazendo o que elas acham. Eu vou na igreja, eu não gosto de fulano, eu não gosto de cicrano. O meu santo não se deu com aquele. Não, eu não vou lá não. Eu não faço. Irmão, para com isso. E eu, como disse no início, nós não temos tempo mais de ficar nesse achismo. Ou nós tomamos a posição de servir a Deus, de obedecer a palavra de Deus, ou vamos enfrentar o anticristo quando ele vier, porque ele está próximo a se manifestar. Jesus está dizendo que está voltando, ele está dizendo, está usando crianças, jovens, mulheres, para dizer que ele está voltando e você está com brincadeira ainda. Você está tirando chacota das coisas de Deus. Não está levando a sério o que o Espírito Santo de Deus está falando. Eu quero dizer que você vai pagar muito caro. Se você não der ouvido que Deus está te mandando, que Deus está falando e te ensinando. Nós temos que nos mudar. Tirar do nosso coração essa sensibilidade de superioridade, de querer ser grande, querer ser poderoso. Só a palavra sua é a verdade, a dos outros não presta. A palavra que é a verdade é a palavra de Deus. Não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus. O que eu estou pregando não é minha palavra, é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus obedece, seja fiel ao que o Senhor está dizendo. Faça o que Deus te manda dizer. Muito triste, né? A história dessas duas pessoas. Em nome de Jesus, é o que está acontecendo, infelizmente, Jesus, é o que está acontecendo no mundo. Mas se você está aí, tem oportunidade de colocar a sua vida na presença de Deus, coloque, peça perdão a Deus dos seus pecados, abençoe seus filhos, abençoe seus netos, abençoe seus bisnetos, abençoe a tua casa, abençoe teu marido, teu filho, não amaldiçoa teu marido. Quantas mães estão amaldiçoando seus filhos? Quantos pais amaldiçoando seus filhos? Quantos maridos amaldiçoando suas esposas e quantas esposas amaldiçoando seus maridos? Pare de amaldiçoar, irmão. Pare de amaldiçoar e abençoe. Mas pastor, mas abençoe, irmão. Independentemente se ele é bom ou não é. Abençoe, faça a sua parte. Porque tudo isso será contado na hora de você encontrar-se com Deus. Tudo isso vai ser colocado num papel. Tudo o que aconteceu na sua vida está registrado lá no céu, irmão, no grande livro. Todos nós temos um livro lá no céu das nossas obras, daquilo que nós fizemos e aquilo que nós não fizemos. Das palavras erradas que falamos, de tudo que nós fizemos aqui na terra. Cada um de nós temos um livro chamado livro da vida e o livro das obras. Tá entendendo? Então que você, nesta manhã, leve a sério as coisas de Deus. Busque a Deus de todo o seu coração. Abandone o mundo, abandone o pecado, abandone a idolatria. Adore Deus vivo, irmão. Não um Deus que foi feito pela mão do homem. Adore um Deus que fez o céu e a terra. Irmãos, busque a Deus de todo o seu coração, peça perdão a Deus dos seus pecados, entregue sua vida verdadeiramente para Deus, porque não adianta você falar com o pastor, se o teu coração está fazendo outra coisa, irmãos, está pensando outra coisa,
Você vai na igreja, irmão, ouve a palavra de Deus, mas o seu coração já está planejando fazer diferente. Que adianta você estar na igreja, irmão? Se você não muda de vida, se você continua carregando a velha criatura nas suas costas, lá para a igreja você vai bonitinho, arrumadinho, aí quando chega em casa é totalmente diferente, fala palavrão, fala mal da vida dos outros, qualquer coisa chuta o pau da barraca, xinga o marido, o filho, pega o pau para lá e para cá. Que crente é esse que você está sendo? Muda de vida, meu irmão. Abandone esse erro, abandone esse pecado agora, em nome de Jesus. E o Senhor diz que breve ele virá. Ai do servo e da serva que ele encontrar fazendo isso. Ai, o Senhor fala. Então, prepare o seu coração. Peça perdão a Deus dos seus pecados e volte-se. Seja um filho obediente e não seja um filho bastardo. Porque o filho bastardo é aquele que não obedece, que não tem Deus como pai, mas tem como Satanás, o seu pai, infelizmente. Mas aquele que obedece, ele tem um pai chamado Deus, o Senhor Jesus. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó. Cremos em um Deus que tudo pode. Não há nada impossível para Deus. Tudo que eu precisar, que você precisar, tudo que nós precisamos, Ele dá. Ele dá, Ele abençoa, Ele cura, Ele liberta. E neste momento, Jesus, nós estamos colocando diante de Ti, pedimos que o Senhor perdoe as nossas falhas. Senhor, perdoa os nossos pecados. Nos limpe com Teu sangue precioso, Senhor. Pai, escreve o nome desse Teu filho, desta Tua filha que está tomando uma posição aqui, diante do Senhor, no livro da vida. Opera um milagre na vida dele, na vida dela. Levanta desta cama, levanta deste leito, levanta, Senhor, desse estado deplorável, desse estado de miséria, desse estado de angústia, de depressão, de tristeza, no qual essa pessoa está agora. Que ela seja alcançada lá embaixo, no fundo do poço, onde ela está agora. Que o Senhor tira de lá, quem sabe aqui, Senhor. Estou falando com alguém que está na cadeia, que está preso. Esta pessoa, Senhor, que não aguenta mais o sofrimento e a dor e a humilhação lá dentro daquela cadeia. Ouve a oração deste rapaz ou desta moça. Ouve a oração deste homem e desta mulher agora, Jesus. Perdoa seus pecados. Lava com teu sangue precioso. E escreve o teu nome no livro da vida. Que o Senhor Jesus liberte ele dessas cadeias. As cadeias maiores são as cadeias do inferno. Que o Senhor liberte ele dessas cadeias, meu Deus, e lhe dê nova vida. Lhe dê alegria, lhe dê paz. Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus e serem sarados de dentro para fora. Senhor, vem abençoar agora aqueles, Senhor, que estão neste momento fazendo aliança contigo. Aqueles que estão fazendo aliança com o marido, que estão fazendo aliança com a esposa, que estão fazendo aliança com os filhos, que até hoje abandonou para lá, que o marido, a esposa, Senhor, não estão bem, e que o Senhor reúna eles novamente, que o Senhor coloque paz novamente entre eles. Repreende esse demônio, esse espírito que entrou pelo meio para separar, para destruir. Em nome de Jesus, saia do seu caminho agora. E que as bênçãos do Senhor renove e restaure. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Nós agradecemos. Amém, querido irmão. Quero avisar você, mais uma vez, que amanhã nós temos santo batismo. Você que decidiu entrar pelas águas, quem sabe que você está aí, muito tempo aí, perdido no mundo, e hoje o Senhor tocou no seu coração para você entrar pelo batismo e aceitar Jesus. Então, amanhã, 8 da manhã, você esteja lá na igreja. Venha mais cedo, porque 9 horas é o batismo. Nós temos que estar lá 9 horas, tá? Então, esteja 8, chegue mais cedo, antes das 8, para que a gente possa se dirigir
ao local de batismo, tá bom? Então, venha ali na nossa igreja, na rua Antônio Cândido Borges, 206, na Vila Garcia. O telefone nosso é o 99909-9218, tá bom? A terceira praça depois do Campo do Vila. Então, muito próximo, bem perto para você achar. Esteja amanhã é melhor você estar lá para 7h30, porque é o melhor horário para você não perder hora, tá? Você que vai de 11, vai mais cedo, tá bom? Então, você chegar lá, nós já foi embora, tá bom? Então, meu irmão, minha irmã, amanhã, às 9 horas, estaremos entrando pelas águas. E, no domingo, nós temos o culto abençoado, 7h30 da noite. Lembrando que amanhã, às 6 horas da tarde, nós estaremos lá na Estética Imoná, dando uma palestra e abençoando, uma palestra sobre cura interior, na Estética Imoná, da doutora Lília. Estaremos abençoando ali os irmãos e irmãs que estarão ali presentes, os seus profissionais, os profissionais da área da estética. Estaremos ali abençoando eles, abençoando todo o espaço Imoná, em nome de Jesus, tá bom? E que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Qualquer coisa, você liga para nós. O telefone é o 99909-9218. Estaremos para te abençoar a tua casa, a tua família. E você quer ser um parceiro, uma parceira do Projeto Mil Almas, ligue para nós. O telefone é o mesmo, 99909-9218. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Tá bom, meu querido irmão? Estamos terminando, só quero falar aqui dos sabonetes terapêuticos. Você que gostaria de ter um sabonete 100% natural, sabonete de Ora por Nobis, com babosa, feito com óleo de oliva, rícino, manteiga de manga, manteiga de caretê e vários óleos que são feitos de Ora por Nobis e babosa. Né? Nós temos aqui para limpeza da pele, para clareamento, de argila branca, dolomita e carvão ativado, para você limpar a sua pele, tá bom? Temos de goiaba, esse aqui é de kombucha e scooby, hidratação para o cabelo, que tem óleo de palma, óleo de coco, óleo de rícino e também iogurte, tá bom? Então, todos os sabonetes, só esse pretinho aqui, que é de argila branca, dolomita e carvão ativado, que é para pele, tá? Os outros todos, você pode lavar o cabelo, você pode tomar banho, corpo inteiro. Temos um aqui para barba-timão, para você que tem feridas, psoríase. Então, tem um de barba-timão, tá bom? Que Deus abençoe, querido irmão, querida irmã. Se você quiser, é só você ligar para nós, né? O telefone é 99909-9218. Estaremos aí levando para você o sabonete. 1, 2, ou 3, ou 4, quanto você quiser, tá bom? Que Deus abençoe você. Bom dia, Espírito Santo, e até amanhã, às 7h30 da noite, ali na igreja. E no domingo, o nosso culto de domingo é às 7 horas da noite. Esteja presente, porque Deus tem algo muito forte para falar com você. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.